Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse domingo, 26 de janeiro. Agora na Espanha, 10 horas e 51 minutos. No Brasil, 6 e 51 da manhã. Gente, aqui no gráfico diário, claramente a BTC não tem força nem para subir nem para cair, mas os fundos estão ascendentes, os topos estão descendentes. Essa cunha vai acabar promovendo uma bela pernada espasmódica para estressar a aresta superior dessa canaleta virtual de alta. Eu falo isso porque se a gente analisar o padrão comportamental da BTC, porque como tem muita gente defendendo que a BTC já desenhou topo, que não vai ter temporada de altcoins, o padrão comportamental da BTC próxima de um topo, ou a menos de 3.500, 4.000 dólares, a menos de 4 mil e poucos dólares do último topo, esse não é o padrão comportamental da BTC nos topos anteriores. Basicamente, se a gente olhar para os topos anteriores, a BTC dava uma agulhada, deixava um pavio longo lá em cima e depois desabava. O que está acontecendo é justamente o contrário. A BTC se fixou no patamar do topo e tá ali namorando, estressando, namorando. Tipo água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Esse padrão comportamental da BTC, namorando o patamar de topo por tanto tempo, não é um padrão de topo. É um padrão de rompimento ascendente do topo. Justamente porque quando o ativo fica estressando uma, duas, três, quatro vezes. Agora eu estou no semanal. Esse patamar, isso indica que a gente vai acabar em algum momento rompendo. Isso aqui é digno da análise gráfica, uma acumulação triangularizada de caráter ascendente. A gente fica namorando o patamar resistencial, em algum momento ele rompe. E se a gente olhar o gráfico do DXY, que mede a força do dólar norte-americano contra as principais divisas do planeta, e sabendo que a BTC guarda historicamente uma relação movimentacional de inversão com o DXY, quando o DXY faz isso ou promove um pump, a BTC acaba promovendo um dump. Agora que a BTC está ligando os motores e o DXY está enfrentando sérias resistências, porque ele chegou a fazer a máxima, o DXY, em 109, 110, 109,90, mas encontraria uma brutal resistência logo acima, em 112, que está na memória do mercado, que trouxe o DXY ali de outubro de 22 em direção à MM200. Então isso aqui está na memória do mercado. Então o DXY está parecendo que vai desenhar uma grande cunha. E para o DXY dar vigência a essa cunha, ele tem que cair desse patamar de 109 atual para algo abaixo de 103, talvez 102, podendo agulhar até para 100, que é onde está a média móvel de 200 períodos. Ao contrário dessa movimentação do DXY, a BTC parece que desenhou uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3, uma onda 4, e uma bela pernada impulsiva vai levá-la para cima de 130, talvez 150 mil dólares. Por isso que eu volto a insistir com os senhores. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar neste ciclo. Não ousem estar desembarcados. E outra, muita gente fica me mandando mensagem dizendo: ah, mas Renato, a dispersão nesse ciclo é muito mais emblemática, já tem mais de 9 milhões de altcoins, são criadas mais de 1,5 milhão, quase 2 milhões de novas altcoins por mês. Gente, vocês têm que colocar as coisas em perspectivas. A coisa em perspectiva. Por que eu estou falando isso? Se a gente olhar essa mesma fenomenologia de mega criação de novas altcoins nos ciclos anteriores, nesse ciclo, 99% dessas novas altcoins são memecoins. A maioria são tokens de baixíssimo esforço intelectual. Qualquer um vai na Pump Fan e cria uma memecoin em menos de 3 segundos. Se tiver ali centavos de dólar como gás na rede Solana. Então a maioria são tokens de baixíssimo esforço intelectual, esquemas Ponzi, para dizer o mínimo, são tokens natimortos, vamos colocar assim.
Então, uma fração extremamente pequena desses tokens tem algum fundamento por trás. O que eu quero dizer com isso? É exatamente como aconteceu nos ciclos anteriores. Em 2017 foram os white papers de baixíssimo esforço que também revelavam e indiciavam que algumas altcoins criadas não valiam nada. Em 2021 a gente teve uma nova... Porque em 2016, 2017 eram centenas de novas altcoins surgindo a cada mês. Em 2021 eram milhares de novas altcoins surgindo a cada mês. Mas muitas de 2017 e 2021 eram experimentais, tanto é que 90% naufragou. Em 2025 isso ficou muito mais dramático, porque são milhões de novas altcoins surgindo a cada mês. É só a gente ir lá na CoinMarketCap e veja, são 9,97 milhões de altcoins. Isso aqui, no ciclo de 2021, estava em 70 mil. E no ciclo de 2017 2018, estava em 900 altcoins, 1.100 altcoins. O que eu quero dizer com isso? Essa habilidade de peneirar as altcoins melhores só teve que ficar aflorada, por isso que eu falo, investir no mundo cripto não é como jogar no tigrinho. O sujeito não pode ficar navegando aqui na CoinMarketCap, em qual altcoin eu vou investir. Não é assim. Para o sujeito poder surfar essa mega pernada de prosperidade, ele precisa ter um entendimento mínimo. Por isso que eu falo, quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Isso aqui não é o jogo do tigrinho. É preciso ter uma base de conhecimento, é preciso fazer uma pesquisa nos principais tokens que ostentam a maior quantidade de uma determinada altcoin. É preciso entender qual é a função dela em termos de camada 1, camada 0 ou L2, rollups. É preciso ver se os LP tokens estão bloqueados. É preciso entender a função da tokenômica de cada altcoin. Não é jogo do tigrinho, gente. E outra, agora que a gente está vendo o surgimento de um novo nicho setorial brutal que vai revolucionar as criptomoedas para sempre, para vocês entenderem o que está acontecendo com a AI, hoje o mundo vive uma corrida maluca de forças computacionais de inteligência artificial rodando em forças centralizadas, que são as clouds da OpenAI, de um Copilot da Microsoft, de um Gemini da Alphabet e Google, e a gente está vendo o crescimento exponencial de forças computacionais rodando AI a partir de matrizes descentralizadas, por exemplo, os agentes de AI rodando em Solana. Só que isso está crescendo numa velocidade tão exponenciada que eu posso facilmente antecipar para os senhores que em poucos meses a mesma capacidade instalada de força computacional e de AI centralizada vai estar ali fazendo um paralelo ou ostentando quase o mesmo nível de forças computacionais rodando e agentes autônomos de AI também rodando em forças computacionais descentralizadas. E uma Solana, por exemplo, é o berço de gestação de forças computacionais descentralizadas. Por isso que eu não me canso de mostrar para vocês esse gráfico, que mostra a quantidade de novos tokens fungíveis e NFTs criadas na rede Solana a cada semana. Gente, isso aqui é uma bizarrice. Se a gente olhar só a Solana, que são essas barras esverdeadas claras, a Solana sozinha supera a Base, a BSC, a Arbitrum, a Ethereum, e a Polygon e a TRX. A Solana sozinha é uma besta enjaulada. Se a gente olhar outras métricas de public addresses ativos, se a gente olhar para a quantidade de public addresses ativos na rede Solana, no final de 2021, começo de 22, não tinha nem... Era 100 mil, 80 mil public addresses ativos. Hoje a gente está falando de algo que está indo para dezenas de milhões. O que eu quero dizer com isso? Gente, por qualquer métrica que vocês possam avaliar o crescimento da Web3, não tem como negar que se a Solana
chegou a valer $200 com 80 mil public addresses ativos no ciclo passado, de 2020 e 2021, e isso que no ciclo passado os investidores levaram o preço da Solana para um all-time high lá daquela época de $260, olhando para o futuro. Naquela época, a quantidade de public addresses ativos da Solana estava em 80 mil, agora está indo para 20, 30 milhões. Daqui a 3, 4 meses, facilmente a Solana vai estar com meio bi de public addresses ativos, se não bater um bi, porque isso cresce a uma taxa de 30, 35% ao mês. Gente, o que eu quero falar com isso? Dizer com isso? Esqueçam os gráficos de análise gráfica. Pensem puramente num aspecto fundamentalista. Se a gente ostentar daqui a 3, 4 meses meio bilhão de public addresses ativos numa rede Solana. Eu falo da Solana porque ela é a que cresce de forma mais explosiva e exponencial. Então a Solana facilmente vai passar dos $1.000 nesse ciclo. Mas só o fato da Solana ostentar meio bi de public addresses ativos, o que não vai acontecer com a cotação de Solana? O que não vai acontecer com uma cotação de BNB? O que não vai acontecer com uma TRX, AVAX, HBAR? O que eu quero dizer com isso? Gente, ao contrário dos ciclos anteriores, agora a gente tá tendo o privilégio de presenciar as massas chegando na Web3. Vocês sabem quanto tempo um Facebook levou para ter 1 bilhão de usuários? Foi coisa de década. A Solana, em 3, 4 anos, 5 anos, vai estar lá, ó, ostentando 1 bilhão de public addresses ativos, que em última análise são 1 bilhão de usuários. Até janeiro de 2026, a Solana vai ter 1 bilhão de public addresses ativos. E se os investidores, nesse ciclo, resolverem olhar para o futuro, quanto não vai valer uma Solana? É isso que eu quero que vocês entendam. Existe parece que existe uma barreira na cabeça dos minerais que eles não conseguem associar a expansão da Web3 com a expansão, com a lei de... associar a expansão da Web3, que expande a base de usuários, com a lei de Metcalfe, que diz que o valor de uma rede cresce exponencialmente ao quadrado. O valor de uma rede é o quadrado da base de usuários e do tráfego de riqueza que ela faz trafegar na própria rede. O que eu quero dizer com isso? Gente, o que está acontecendo na Web3 é algo muitíssimo mais violento do que aconteceu com a Web2. Na seara fática, o valor de mercado das stablecoins atingiu novas máximas de todos os tempos. O market cap somado de todas as stablecoins bateu o recorde de 215 bilhões de dólares na última semana. É o que eu estou falando. As grandes corporações de capital aberto de Wall Street vão começar a emitir stablecoins com a regulamentação que o Trump vai ofertar. E aí, meus amigos, não haverá um ponto seguro de entrada. Basicamente, vai chegar uma Apple que vai criar... Porque essa história de tu chegar num restaurante e pagar a conta aproximando o celular com um cartão virtual Visa ou Mastercard, isso é uma coisa jurássica. Por que o restaurante tem que perder 5% do faturamento para a Visa? Por que o usuário tem que pagar a taxa de anuidade? Gente, a gente está no século 21. O tráfego de dados e riquezas via stablecoins já superou Visa e Mastercard somados em dezembro de 24 e novembro de 24. Por que a conta de um restaurante não é um QR Code, você aproxima o seu celular e transfere stablecoins para o raio do restaurante? De forma imediata, sem latência, numa rede Solana. É isso que os minerais não conseguem entender. E é por isso que os minerais e Zé Topinhos, eles vão desembarcar agora para comprar topo em 130, 150 mil dólares. Para aí a BTC corrigir para 115 e depois a BTC explode para 200, Solana explode para 500 e o Zé Topinho segue vendendo fundo e comprando topo. E o bilionário Ramaswamy elogiou o projeto de lei do estado de Ohio, que cria uma reserva soberana em favor daquele estado, da Federação Norte-Americana. É um projeto de lei rígido que impõe que 10% de todos os fundos do estado
sejam obrigados a comprar BTC. É o House Bill 18 que está em tramitação. Gente, agora vai começar também a corrida maluca de instituições soberanas por BTC. Se uma compra de um institucional do nível de MicroStrategy, que comprou só nesse ciclo mais de 100 mil BTCs, equivale a mais de 2 anos e meio de mineração de BTC, vocês percebam que os halvings, a partir de agora, eles não têm aquele efeito em termos de colapso da oferta que ostentavam nos ciclos anteriores. Eles não têm mais aquele efeito. Agora, na minha leitura, os bull runs podem ficar até um pouco mais lentos, mais longevos, mas vão levar as altcoins que constroem a base da Web3 para patamares inimagináveis. Muita gente está achando que esses ciclos quatrienais da BTC, principalmente em razão do halving, vai se repetir a partir de agora. Agora, uma compra de um institucional do nível de MicroStrategy equivaleu a 2 anos e meio de mineração. Quando os Estados Unidos da América, o Estado soberano norte-americano, criar o seu Bitcoin Reserve, através do Bitcoin Reserve Act, criar a sua reserva soberana de Bitcoin, isso vai condenar o resto do planeta a financiar os Estados Unidos da América para sempre. Por isso que o staff, o primeiro escalão do Donald Trump, a Cynthia Lummis, a senadora que propôs o projeto de lei, fala que a solução para essa dívida de 36 trilhões dos Estados Unidos é a criação de uma reserva soberana em BTC. Ainda nos fatos, as participações da DeFi da família Trump, a World Liberty Foundation, ultrapassou 388 milhões de dólares. Eles estão comprando, a World Liberty Finance da família Trump está comprando principalmente ETH. Eles já estão no top 0.1 dos maiores stakers de ETH. BTC embrulhada na rede Ethereum, Aave, Link, TRX e Ethena. O presidente Trump anunciou também recentemente uma ordem executiva para estudar a criação de um estoque nacional estratégico de BTC. Gente, com o presidente dos Estados Unidos, o homem que está sentado lá na Casa Branca, tendo uma DeFi na própria família, um protocolo de finanças descentralizado, ele e o protocolo da família, ele já disse que tem participação pessoal dele, do Donald Trump, em BTC, com a DeFi da própria família, comprando 1 tonelada de altcoins que constroem a base da Web3, ostentando aí meio bi quase de altcoins de altíssima octanagem, com um grupo de trabalho recém-criado para estabelecer as balizas mestras de um estoque soberano nacional de BTC em favor dos Estados Unidos da América. O sujeito, para estar desembarcado do mundo cripto, precisa ser bem menos que um mineral. Quem não sabe o que comprar e quer surfar uma mega pernada de prosperidade, multiplicando o próprio capital por 30, por 40 vezes, por 50 vezes ou mais, é só clicar no link abaixo. Na seara geopolítica e finanças internacionais, Trump autorizou o envio de bombas para Israel. É a única exceção ao envio de apoio financeiro e o envio de armas para qualquer país do planeta. O Trump suspendeu por 90 dias o envio. A OTAN, a Ucrânia, a OTAN na Europa, a Ucrânia também foi alvo dessa suspensão. A única exceção é Israel. Trump autorizou o envio dessas bombas. Israel segue ocupando uma parte do sul do Líbano, segue ocupando o Monte Hermon na Síria, segue ocupando a faixa de Gaza, segue invadindo a Cisjordânia. Ou seja, nitidamente, a gestão do Trump está muito alinhada com a do Netanyahu e a Europa agora está se vendo obrigada a investir muito dinheiro em defesa e não é o suficiente. Após a Guerra Fria, os gastos militares europeus acabaram vendo uma história de estabilidade e otimismo. O dinheiro saiu desse direcionamento para tanques e submarinos e foi parar em hospitais e fundos de pensão, mas essa era de bonança
terminou. Uma gestão da Casa Branca cada vez mais isolacionista. O Trump suspendeu o envio de qualquer apoio financeiro, militar, logístico para a OTAN europeia. Agora só manda dinheiro basicamente para Israel. E a Europa se vê diante de uma guerra terrestre brutal, o que não se via, dessa dimensão que não se via desde a Segunda Guerra Mundial, com o Donald Trump exigindo que todos os integrantes da OTAN gastem lá o mínimo percentual que está previsto no tratado da OTAN, senão ele mesmo avisou que vai parar de mandar dinheiro, é o que ele já está fazendo, ou seja, o mundo tal qual nós conhecemos não será mais o mesmo. É possível que a Europa faça com que os seus orçamentos e os seus déficits explodam. A inflação já é uma realidade na Europa. Quando eu cheguei na Europa em 2019, 2018, 2019, uma garrafa de Coca Zero, uma Big Coke, custava 85 centes de euro, hoje custa mais de 2 euros, e só isso já mostra que a Europa já convive com a inflação, é o novo normal. Enfim, gente, isso é muito bom para a BTC. E a Coreia do Norte promoveu testes de mísseis de cruzeiro estratégicos. O teste foi bem sucedido. Eles conseguiram testar mísseis mar-superfície que atingiram alvos com sucesso a mais de 1.500 quilômetros de distância. O Trump disse que planeja entrar em contato com o ditador Kim Jong-un. Ele disse que conheceu o ditador pessoalmente na cúpula de Singapura, no seu primeiro mandato. Trump disse que se dá bem com o Kim Jong-un. Enfim, nesse mundo apocalíptico Mad Max, a BTC não tem força para cair, também está sem força para subir, mas isso aqui é uma acumulação que pode facilmente redundar num pump em direção a 130, 150 mil dólares nas próximas horas. Tem gente achando que isso vai demorar muito, mas na minha leitura não vai. Daqui a pouco eu volto com AVAX, Atom, Kusama, Polkadot, TRX e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.